Salve galera do Aula tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui falar sobre equação de segundo grau. Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, segue lá nós no Instagram, enfim, curte, comenta, esse espaço é para vocês, tá bom? Gente, na equação de segundo grau, nesse mundo de equações que a gente vai trabalhar agora, eu dividi a equação de segundo grau em duas partes, em duas videoaulas. A primeira parte, onde eu vou trazer hoje a questão das equações de segundo grau incompleta, e a próxima parte que vocês vão assistir é a equação de segundo grau completa, onde eu já utilizo a fórmula de Bhaskara e algumas outras coisas, certo? Bom, só para a gente lembrar que a estrutura de uma equação de segundo grau ela é essa: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o termo a tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo, ele pode ser uma fração, ele pode ser positivo, não tem problema nenhum. O que ele não pode ser é zero. Porque se ele for zero, daí não existe o termo a. E se não existe o termo a, não é uma equação de segundo grau. É uma equação de primeiro grau, que a gente já trabalhou em umas videoaulas passadas. Tá? O que acontece nesse caso aqui? A gente tem o que a gente chama de coeficientes. Os coeficientes são os números que acompanham as incógnitas ou não. Então, por exemplo, o coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado. Lembrando que quando não tem nada na frente do x ao quadrado, o número é 1. Aqui no bx, o termo b é o número que acompanha o x, só o x. E o termo C é o termo independente que não tem letra, ele só tem o número, certo? Então aqui eu trouxe 3 exemplos para a gente saber diferenciar os coeficientes. Então aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Quem é o meu coeficiente A? Como não tem nada aqui no coeficiente A, é 1. No coeficiente B, menos 7. O sinal de menos ele entra junto na hora de identificar o coeficiente. E o C, 10. Ou mais 10 também, não tem problema nenhum. Tá? Na letra B, o A, menos 3. O B é 0, porque não tem um termo com x. Ah, professor, então se é 0, não é equação de segundo grau. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que o termo a, ele precisa ser diferente de zero. O b e o c não tem problema nenhum ser zero. A minha equação de segundo grau, eu posso muito bem ter o termo a, não ter o termo b e ter o termo c. Assim como eu posso não ter o termo b e ter o termo c, e vice-versa. Assim como eu posso também não ter o termo b e nem o c, só ter o a. Tendo o termo a diferente de zero, é de segundo grau. O C aqui é 2, né? Porque é o termo que está sozinho. Na letra C, menos x ao quadrado mais x igual a zero. O termo A, menos 1, que é o que está no lado do x ao quadrado, junto com o sinal de menos. O termo B é 1, que é o termo que está acompanhando o x. E o C é 0, porque não tem nenhum termo independente. Tá? Bom, identifiquei como é que eu faço, como é que eu olho os coeficientes. Agora eu tenho que fazer, como é que eu resolvo as minhas equações incompletas, tá? Então, para resolver as equações incompletas, como é que se dá a resolução de equações? Existem 2 casos quando é incompleta. O primeiro caso me diz que quando o b é igual a zero. Não tem o termo b, eu tenho o termo a, tenho o termo c, mas não tenho o termo b. E o segundo caso, eu não tenho o termo C. Eu tenho o A, eu tenho o B, mas não tenho o C. Então, eu sempre falo que pode ser resolvido pela Bhaskara. Não tem problema nenhum. Claro, tu perde mais tempo, demora bem mais para ser resolvido. Agora, tem outros 2 métodos que são bem mais práticos para se resolver e que adianta bastante o tempo ali na hora que tu está executando algum cálculo, resolvendo alguma equação. Então, aqui no primeiro caso, na letra A, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Primeira coisa que eu faço, eu penso que é uma equação de primeiro grau, coloco letra para um lado e número para o outro. Então, vai ficar x ao quadrado
igual a 25. Passa para lá trocando o sinal. Como x ao quadrado é uma potência e é uma incógnita, eu preciso botar esse expoente 2 para o outro lado. E o inverso da potência é a raiz. Então vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Esse mais ou menos é porque a minha equação de segundo grau ela precisa obter pelo menos duas respostas. Que alguns professores falam x', x2', né, para o conjunto verdade. Extraio a raiz de 25 é 5, então eu coloco mais ou menos 5 e boto no conjunto verdade, onde vai ficar mais 5 e menos 5. São duas respostas. Quem quiser fazer pela Bhaskara, não tem problema nenhum, chega na mesma resposta, mas olha a diferença de tamanho, né? Letra B é a mesma coisa, passo letra para um lado, número para o outro, dão 2x ao quadrado igual a 18. 2 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado igual a 18 dividido por 2 é 9. O quadrado vira raiz, então vai ficar x igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, meu conjunto verdade, mais 3, menos 3. E aí, fechou. Primeiro caso, tem o termo A, tem o termo C. No segundo caso, eu tenho o termo A e tenho o termo B, e não tenho o termo C. O que acontece? Eu uso o método de fatoração. O que significa o método de fatoração? Como é x ao quadrado menos 5x igual a 0, e esse x ao quadrado tem 2x, é como se fosse x vezes x, eu retiro um x dele. Retiro esse x dele. Abro um parêntese e faço tipo uma subtração. X ao quadrado menos x é x. Menos 5x menos x é menos 5. Igual a 0. Então meio que retirei, né? Fiz uma fatoração. Até porque se eu multiplicar, se eu aplicar o chuveirinho, aplicar a distributiva, eu volto para a mesma equação original, tá? E para que eu faço isso? O x que está no lado de fora, ele sempre vai valer 0. O valor do x que está no lado de fora sempre é 0. E o de dentro eu resolvo. X menos 5 igual a 0. O menos 5 passa para o outro lado, trocando o sinal. Conjunto verdade, 0 e 5. Repito, pode utilizar a Bhaskara ou pode fazer em forma de fatoração. Um outro exemplo, mesma coisa. 1x fica no lado de fora. 3x ao quadrado menos x é 3x. Menos 10x menos x, 10. Igual a 0. O x que está no lado de fora sempre vale 0. E o que está dentro eu resolvo. 3x menos 10 igual a 0. 10 passa para o outro lado, trocando o sinal. 3 está multiplicando, passa dividindo. Fica 10 terços. Conjunto verdade, 0 e 10 terços. E encerrou. Certo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, abraços e valeu!